Boa noite, eu, a Maria, o Matheus e a Tainara vamos apresentar a conversão do modelo ER para o modelo relacional. Aqui a gente tem o primeiro relacionamento com a tabela com a entidade médico, com o atributo identificador CRM, que é a chave primária, e com o atributo nome médico. Embaixo a gente tem a entidade médica, receita médica, com a chave primária código receita, o atributo data, horário, e a chave estrangeira CRM e e-mail. Aqui nessa primeira tabela a gente tem a cardinalidade máxima, que é de 1 para N. Então a gente faz a adição de colunas. A adição de coluna é quando a gente pega um atributo identificador de uma entidade e coloca em outra entidade. E a entidade que vai receber é a que tem a cardinalidade mínima 1 e máxima 1. Depois a gente faz a referência aqui do CRM, que referencia com o médico, e e-mail, que referencia com o cliente. Tá bem, pessoal. A gente tem aqui um relacionamento entre duas entidades, receita médica e cliente, e a gente vai transformar esse modelo ER no modelo relacional. Aqui, essa parte, a gente fez como? A gente percebe que essas duas entidades, elas têm cardinalidade máxima N, a receita médica, e 1, cliente. Então, a gente vai ter um relacionamento 1 para N. Isso é, a gente vai ter que usar o método de acrescentar colunas. E aí, a gente vai acrescentar colunas em uma tabela. A tabela que tem a cardinalidade 1 para 1, que no caso aqui é receita médica, tá bem? Então, a gente percebe que receita médica tem aqui chave primária, código receita, data e horário como atributo, e CRM e e-mail como chave estrangeira. Esses mesmos, CRM e e-mail, estão referenciando aí médico e cliente, respectivamente. A gente percebe que essas chaves estrangeiras são atributos identificadores de outras tabelas, mas estão sendo incluídos aqui nessa tabela por a gente acrescentar essas colunas, tá bem? Então, a gente tem também aqui cliente e com chave primária, e-mail, nome completo, data de nascimento como atributo para essa tabela. E a gente tem também um outro relacionamento aqui, que é de receita médica com medicamento. A gente percebe que a receita médica tem aí uma cardinalidade máxima de N e o medicamento também. Então, acaba sendo um relacionamento N para N. Isso significa o quê? O método que a gente vai resolver vai ser criando uma tabela própria, devido aí a essas cardinalidades máximas e esse relacionamento que eles têm. Isso significa que a gente vai criar uma tabela que inclui os atributos identificadores dessas duas entidades. Então, tudo bem, vamos ler aqui como que ficou. A gente tem a tabela receita médica mesmo, chave primária, código receita, data, horário como atributo, CRM e e-mail como chaves estrangeiras, medicamento, com código medicamento. Como chave primária, nome medicamento, lote, data de validade, grupo classificação com atributo. E aí, a nossa tabela própria, que é receita medicamento. A gente percebe aí os atributos identificadores de receita médica e medicamento. Os dois estão aqui incluídos nessa única tabela, tá? É isso que a gente acaba fazendo quando a gente cria uma tabela própria. E aí a gente percebe que, como a gente referencia isso? O código receita é um atributo identificador que pertencia originalmente à receita médica, e o código medicamento era um atributo identificador que correspondia originalmente a medicamento, a entidade medicamento. E agora a gente tem aqui essas duas chaves estrangeiras nessa única tabela, tá bem? É isso. E a gente tem um relacionamento entre duas tabelas, receita médica e medida médica. A cardinalidade máxima das duas é N, então é um relacionamento N para N. E no relacionamento N para N, a gente cria uma tabela própria, que no caso vai ser a receita medida. Muito bem, começando a explicação, receita médica tem como chave primária código receita, atributo data
e horário. E tem como chave estrangeira CRM e e-mail. CRM referencia da sua tabela original, que é médico. E-mail referencia da sua tabela original, que é cliente. A gente tem a outra tabela, que é a medida médica, que possui a chave primária código medida, o atributo nome medida e o atributo descrição. Aqui, a nossa tabela própria, derivada do relacionamento N para N, que é a receita medida. Ela possui a chave estrangeira, que é o atributo identificador de código receita e código medida. Código receita referencia da sua tabela original, que é receita médica, e o código medida referencia da sua tabela original, que é medida médica. Aqui, a gente tem o código todo, que eu vou descrever cada relacionamento. Ali, o relacionamento entre médico e receita médica é um relacionamento 1 para N. Então, a gente fez com adição de coluna. Ali, no relacionamento receita médica e cliente, é um relacionamento 1 para N. Então, a gente fez com adição de coluna. No relacionamento entre receita médica e medicamento, é um relacionamento N para N, e a gente fez com tabela própria. O relacionamento entre receita médica e medida médica também é um relacionamento N para N, e a gente fez uma tabela própria. Como eu já havia dito antes, ali a gente tem o médico, a tabela médico, que tem como chave primária o CRM e o atributo nome médico. A gente tem a tabela receita médica, que tem como chave primária código receita, atributo data e horário. E como chave estrangeira tem o CRM, o e-mail, sendo o CRM referencia a sua tabela original, no caso que o CRM é um atributo identificador da sua tabela original, assim como o e-mail, como toda chave estrangeira. O CRM referencia médico, que é a sua tabela original, como eu já havia dito, e o e-mail referencia cliente, que aqui também é a sua tabela original. Cliente tem como chave primária e-mail, atributo nome completo e data de nascimento. Medicamento, que é outra tabela, tem como chave primária código medicamento, atributo nome medicamento, lote, data e grupo de classificação. Outra tabela, que é a medida médica, tem como chave primária o código medida, atributo nome medida e descrição. Aqui, a gente tem um relacionamento que foi feito com tabela própria, que é quando tem um relacionamento de N para N, que no caso é o relacionamento entre receita médica e medicamento. Ele pega o atributo identificador de cada um dos dois, que no caso aqui vai ser uma chave estrangeira. Vai ser o código receita e o código medicamento. Como eu já havia dito, eles são atributos identificadores da sua tabela original. Que o código receita referencia a receita médica e o código medicamento referencia medicamento. Aqui, a gente tem outro relacionamento N para N, que no caso é o relacionamento entre receita médica e medida. No caso, ele vai pegar o atributo identificador de receita médica e o atributo identificador de medida médica. E no caso aqui, ele vai estar como chave estrangeira, que vai ser o código receita e o código medida. Como eu já havia dito, o código receita referencia a receita médica, onde ele é um atributo identificador ou chave primária, e o código medida referencia a medida médica, onde ele vai ser uma chave primária. É isso, eu espero que tenham gostado da nossa apresentação e muito obrigada por assistir.